Olá, está começando agora o programa Em Discussão aqui na Expotec 2019, falando sobre tecnologia e inteligência artificial. E hoje nós vamos aqui, nesse momento, entrevistar o Marcelo Camargo, que é executivo da FINEP, e o deputado Buba Germano, que é da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa da Paraíba. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão e também o deputado. Começando por você, como é que você destacaria esse evento aqui, essa feira aqui em João Pessoa? Bom, é uma iniciativa extremamente importante. O estado da Paraíba vem se consolidando nos últimos anos como um estado especificamente inovador, em que ele consegue trazer a ciência e tecnologia, materializar-se em inovação. Então, uma feira como essa, em que a juventude está aqui mostrando seus produtos, os seus desenvolvimentos, os institutos tecnológicos, os centros tecnológicos estão aqui exatamente dando a informação à sociedade. Acho que é muito importante um evento como esse, em que você consegue aproximar a ciência, tecnologia e inovação, ainda é uma coisa distante da sociedade ainda. E quando a gente fala de inovação, talvez um pouco mais, ou seja, porque a inovação ela só se completa quando efetivamente você consegue, a partir de uma ideia, a partir de uma invenção, você oferecer um produto ou um serviço para um público, para uma demanda potencial de mercado. Então, um evento como esse não só é uma excelente iniciativa do estado da Paraíba, como também é uma possibilidade de prestação de contas de todos os esforços que a Paraíba vem nos últimos anos desenvolvendo nesse campo, nessa questão de conseguir desenvolver e dar ênfase à questão da ciência, tecnologia e inovação no seu estado. Apenas como um dado importantíssimo, a Paraíba é parceira, junto com a FINEP, de inúmeros programas de inovação. Dentre eles, o programa Centelha, por exemplo, que teve as suas inscrições encerradas recentemente. Foram 540 projetos submetidos à FAPESC, e se a gente analisar a densidade, ou seja, ideias por 100 mil habitantes, a Paraíba se posicionou como o segundo estado do país, mostrando exatamente o esforço, materializando esse esforço que vem sendo feito no país, no estado da Paraíba nos últimos anos. Marcelo, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o FINEP. A FINEP, né? Porque na realidade a FINEP é a abreviatura de Financiadora de Estudos e Projetos. A Financiadora de Estudos e Projetos, na realidade, a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação. É a instituição que ao longo dos últimos 50 anos, ela nasce no BNDES e depois, exatamente pela importância do tema inovação no país e no mundo, ela passa a ter vida própria e é a que fornece recursos para o desenvolvimento de pesquisas, produtos, desenvolvimentos de serviços inovadores. Tudo que trata de inovação está na pauta e na agenda da FINEP. A gente lá na FINEP possui basicamente 3 tipos de recurso. O não reembolsável, onde você pode dar para as instituições de pesquisa, para as universidades, para as empresas, onde o risco da inovação é grande e você precisa que o Estado seja sócio desses projetos. Você tem o investimento direto e o investimento através de fundos, onde você consegue, através de participações de fundos de investimento, conseguir alavancar o recurso necessário para o desenvolvimento de algum projeto inovador e, finalmente, na realidade, o crédito, que é o crédito equalizado, que é o crédito com condições especiais de financiamento para que você possa desenvolver. Então, nós somos uma grande agência financiadora de inovação no país. Bacana, daqui a pouco eu volto a falar contigo. Vou falar aqui com o deputado Buba Germano, que representa a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia da Assembleia. E a Assembleia já poderia estar fora de um evento como este. Olha, primeiro eu quero parabenizar o presidente Adriano pela sensibilidade de disponibilizar durante todo o evento da exposição de exposição técnica essa imagem que nós vamos discutir aqui, vários projetos exitosos, boas práticas da nossa Paraíba. O companheiro Marcelo destaca a importância da Paraíba no cenário da ciência e tecnologia. Não só no Centelha, mas nós temos também, nacionalmente, a segunda maior proporção de doutores relacionado com as nossas universidades e temos uma produção científica também de destaque a nível nacional. Então não poderia ser diferente. Falar de sustentabilidade no momento em que a Paraíba dá um exemplo, porque estamos superando essas dificuldades com políticas públicas definidas para melhorar a vida da população. E a Casa Legislativa ela é responsável por esse debate, pela construção de leis
de consolidações de políticas públicas que venham a enaltecer cada dia mais e melhorar a vida do povo paraibano. Esse é o nosso papel. E à frente de ciência e tecnologia, nós temos percorrido toda a Paraíba, nos campos, onde tem campus da universidade. Recentemente tivemos na Feira de Ciência e Tecnologia do campus do IF de Picuí, onde tinha 120 trabalhos sendo apresentados pelos alunos na minha querida Picuí, mostrando a capacidade intelectual dos professores e o comprometimento dessa juventude. Nenhum país no mundo cresceu que não foi por intermédio da educação e da ciência e tecnologia. As grandes potências mundiais em crise investem exatamente na tecnologia. Eu sou oriundo de uma empresa no Brasil que a cada real investido no nosso país tem um retorno para a sociedade de R$14, que é a Embrapa, gerando novas espécies, mantendo equilíbrio da balança comercial do setor de agronegócio. Então, estamos aqui muito felizes de poder dar a nossa contribuição e parabenizar a Assembleia, todos vocês que vão passar aqui a TV Assembleia, que estão transmitindo imagens para toda a Paraíba, mostrando que o papel da nossa Casa Legislativa é auxiliar e apoiar o governo na construção de políticas públicas transformadoras. E estou encantado aqui com a capacidade dessa juventude. Eu fiz um pronunciamento recente onde ressaltei uma importância de um jovem, uma criança de 8 anos de idade ganhando prêmio de robótica. Todas as nossas escolas públicas hoje têm laboratório de robótica. Então, mostra claramente que o investimento na educação ele é transformador. Então, para mim, fico muito feliz em poder compartilhar aqui com o representante da FINEP, que é uma instituição. Eu também sou oriundo da área de pesquisa. Sou pesquisador da Embrapa. Fui formado na Universidade de Campina Grande, então falo isso com muito orgulho. Nós não somos produtores de baderna, nem de balbúrdia, nós somos construtores de sonhos, formadores de conhecimento que transformam a sociedade brasileira. Muito bem. Marcelo, a Expofeira ela traz um tema muito interessante, que é a inteligência artificial. E a questão também do trabalho humano, quando vem essa ideia da troca e da perda de trabalhos, de postos de trabalho. Como é que você, a FINEP vê essa questão? Então, essa é uma questão muito complexa, ou seja, na realidade, historicamente, na realidade, com um princípio básico, a tecnologia viria para melhorar a qualidade de vida do ser humano. E o que a gente percebe é que há momentos de contração e expansão onde, em crise, talvez a tecnologia seja uma ameaça, né? Porque reduz postos de trabalho, né? A gente na FINEP tem muita preocupação exatamente nos nossos programas em ter essa capacidade de avaliar qual é a contribuição que a tecnologia, que a ciência, a tecnologia e a inovação possa dar à sociedade, mas tendo sempre ela como o ator de destaque disso tudo, ou seja, o maior beneficiário de tudo isso. Eu estive na China e conversava com o professor Roberto da FAPESC, e eu tive a possibilidade de conversar com o vice-ministro lá e aqui ressalto a importância do que foi feito agora recentemente, ou seja, lá na China, por exemplo, ciência e tecnologia está debaixo da pasta de educação. E a principal motivação, que foi relatado por eles, era exatamente porque você não pode pensar em ciência, tecnologia e inovação se você não tem uma educação forte, uma educação que dê base para que você forme cientistas, para que você forme institutos tecnológicos com densidade. E o que ele, nessa conversa que eu tive com ele, a gente pôde perceber, por exemplo, a preocupação que a China tem em não deixar que a tecnologia invada de forma irresponsável, até mesmo, citando no caso do deputado, a agricultura, para que não haja um desemprego, ou seja, a tecnologia não pressione as cidades, ou seja, porque na agricultura, a mecanização da agricultura, a tecnologia aplicada excessivamente, em elevados níveis, à agricultura, pode pressionar e fazer com que haja um êxodo da população do campo para a cidade, havendo uma pressão enorme nas cidades e não gerando o tempo necessário para que se resolva esse desequilíbrio. Então, a gente como uma agência federal, deputado, professor Roberto da Fundação de Amparo à Pesquisa da Paraíba, a gente tem que ter essa preocupação em formar uma agenda de Estado
em que essas ações sejam balanceadas, em que se saiba calcular efetivamente o impacto dessas ações. A gente tem que ter essa responsabilidade, ou seja, é fundamental. Nós somos um país com desigualdades marcantes, ou seja, para mim o principal ponto, e eu falei isso agora recentemente no pronunciamento de abertura do evento, o principal problema do nosso país hoje é a desigualdade social. E, conforme o deputado falou muitíssimo bem, países que enfrentaram crises, países desenvolvidos que enfrentaram crises, encararam a ciência, tecnologia e inovação não como uma despesa, mas como um grande investimento, como uma ferramenta anticíclica para reverter essa situação. E o que a gente percebe exatamente no nosso país é um entendimento ao contrário disso. Os investimentos estão sendo contingenciados e é muito preocupante a situação de instituições cinquentenárias, como a Embrapa, como a FINEP, como o CNPq, como a CAPES. E isso é importantíssimo que a gente destaque, né? E é fundamental que a gente tenha a visão desse todo, para que a gente possa exatamente nas ações balancear esses esforços. A inteligência artificial vem exatamente para ocupar uma posição de uma mecanização mais intensa, né, mas que permita o homem ocupar outras posições. Essa passagem são agentes do Estado, são políticas de Estado que vão contribuir para que não haja esse desbalanceamento. Agora, o Brasil, diante desses países, como está hoje? Então, vai um pouco ao encontro do que a gente estava falando, né? Ou seja, nós somos um país com 13 milhões de desempregados registrados, né? Ou seja, fora toda a parte da informalidade que a gente tem, né? Então, 40 e tantos milhões abaixo da linha de pobreza, né? Ou seja, então, essas âncoras que a gente carrega são âncoras que são muito difíceis de serem vencidas se não houver um entendimento efetivo de que ciência, tecnologia, inovação e educação são investimentos únicos, únicas saídas que esse país tem para conseguir tirar esse país dessa crise. Ou seja, então, nossos governantes precisam entender isso. E eu fico muito a cavaleira de estar aqui na Paraíba, porque a Paraíba entendeu isso. Estou dando exemplo aqui, por exemplo, da China, que da agenda da China, e essa medida recente de colocar a Secretaria de Inovação debaixo da Secretaria de Educação, é exatamente nessa linha. Então a Paraíba entendeu isso, a Paraíba internalizou isso. E quando a gente compara, eu posso falar de cadeira isso, sabe? Porque a gente quando vê o mapa do Brasil em termos de inovação, a gente vê Sul e Sudeste, via Sul e Sudeste, capitaneando e levando os principais recursos dessas áreas. E Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficavam sempre com uma participação muito inexpressiva. E hoje esse quadro começa a mudar. Paraíba, por exemplo, que era um estado muitas das vezes atrás de Pernambuco, hoje já ultrapassou em determinadas áreas e já começa a mostrar sinais e os resultados do programa Centelha, se você comparar os resultados de Pernambuco com o da Paraíba, apenas não evitando a comparação, mas mostrando sim a performance do estado da Paraíba. A densidade, ou seja, frente à sua população, o esforço que vem sendo feito. Campina Grande é um polo de excelência, como o deputado disse, é um dos estados com o maior número de mestres e doutores, exportador ainda dessa mão de obra para outros estados, e o esforço do governo estadual vem exatamente tentar fixar essa mão de obra aqui no estado, porque exatamente essa mão de obra é que é capaz de fazer esse turnaround, e é o que vem sendo feito no estado da Paraíba. Então, nesse caso, quando a gente compara o Brasil com os outros países, a gente ainda tem uma estrada muito grande, mas é uma estrada grande que precisa que todos os agentes, em todas as esferas, entendam que não é despesa, isso é investimento, um investimento que rapidamente, num espaço de 10, 15, 20 anos, você consegue mudar a cara de um país e transformá-lo mais igual. E parabenizar a Paraíba exatamente, porque ela entende, internalizou essa agenda e faz disso uma agenda de Estado e não de governo. Muito bom. Isso é coisa bacana, né, deputado? E que a Paraíba, de uma certa forma, está entrando nessa vanguarda da tecnologia, da pesquisa. É muito importante, Marcelo, fala em alguns destaques, e a gente tem que perder a mania de pobreza, porque não somos. O Nordeste, por exemplo, nos últimos anos, cresceu 2 vezes mais do que o Brasil cresceu, na hora que teve aporte de investimento. A Paraíba foi o estado brasileiro que mais reduziu pobreza, juntamente com o Piauí. Ninguém divulga isso. Por quê? Porque nós temos equilíbrio financeiro. Nós saímos de 7º lugar de renda per capita para 1º em 2017.
Não se faz isso com varinha mágica, se faz com foco. E aí a grande preocupação, e que nós vamos provocar esse debate, promover esse debate, é que o governo federal manda 3 PECs que estão em estudo aí, chamada de reforma administrativa, reforma tributária e pacto federativo, acabando com os limites de gastos constitucionais. Muito pelo contrário, o que nós devíamos trabalhar era para revogar o limite de gasto que foi feito numa PEC que já é amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós não podemos tratar ciência, tecnologia e inovação na régua só da economia, companheiro, é investimento, certo? Isso é estimular a capacidade intelectual do nosso povo, dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores. Nós não podemos concordar com isso, então é preocupante, porque me parece que a cada dia o que a gente chama de pacto federativo é desconcentrar a renda de quem não executa serviço. Os países desenvolvidos, a União fica com muito pouco, transfere os recursos para estados e municípios. E aqui, a péssima mania de concentrar cada vez mais renda na União, que não executa serviços, transfere a responsabilidade para estados e municípios. Então, esse debate que vai agora para o Congresso Nacional, nós temos que estar antenados para que as casas legislativas, mesmo sabendo que a discussão é no Congresso Nacional, mas lá no Congresso tem uma comissão mista com o Senado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos provocar sim. Não podemos admitir que temas importantes como esse, com a educação, transformadores, a gente trata apenas na régua de equilíbrio comercial para a balança, para fazer superávit primário no governo federal. Isso nós não vamos admitir. Então, acho que uma oportunidade como essa é uma oportunidade ímpar e a gente deve se orgulhar de estar num estado pobre, mas que tem consciência de onde quer chegar. A peça orçamentária do estado da Paraíba, Marcelo, o governo mandou comprometendo a agenda dos ODS dentro do PPA do governo. Numa demonstração clara, que aliás é o primeiro exemplo que um gestor pode dar de quando quer fazer uma política pública, é assegurar no orçamento, para não ficar à mercê de quê? De pedir suplementações, de contingenciamento, essas palavras bonitas que tapeiam, na verdade, né? O negócio de contingenciamento é corte, amigo. Certo? Então, o que nós precisamos é que tenha uma peça orçamentária mais próxima da realidade. E a Paraíba, eu estou dizendo porque já fui relator do orçamento do Estado, e um momento importante é que a gente assegure essas políticas públicas dentro da peça orçamentária e nas obras estruturantes para 2023. Essa matéria está na Assembleia. Hoje, a Comissão de Orçamento já deu trâmite para que a gente possa apresentar sugestões e emendas. Estamos sintonizados e costumo dizer que a tarefa de transformar a vida de um povo não é só de um governante, é a sociedade civil também é organizada e nós estamos cumprindo o nosso papel. Por isso eu parabenizo a Assembleia Legislativa por estar aqui presente num evento como esse para disseminar para a sociedade paraibana que nós estamos atentos, não podemos falar em sustentabilidade colocando ciência, tecnologia e educação em segundo plano. Muito bem. O senhor continua aí. Eu vou despedir aqui do Marcelo, porque daqui a pouco vem um outro entrevistado e queria agradecer a sua entrevista aqui no programa Em Discussão. O prazer é meu, parabéns. Acho que conforme o deputado falou, a Assembleia Legislativa estar presente no evento desse é fundamental, porque há uma assimetria de informação muito grande na nossa sociedade. As pessoas bem intencionadas do país que constroem uma agenda de Estado, muitas das vezes não conseguem comunicar, não conseguem espaço para comunicar todos esses esforços à sociedade civil organizada, e a sociedade civil organizada, através de eventos como esse, são realmente nossos parceiros, nossos defensores, exatamente no momento de contingência de um corte que muitas das vezes está sendo, como o deputado muito bem falou, de forma linear, de forma às vezes irresponsável e que pode provocar efeitos deletérios por muitos anos no nosso país. Muito obrigado. Então nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você continue aí.